Sabe aquele dinheiro que a gente deixa parado, aguardando uma boa ação ou uma boa oportunidade para investir? Aquele dinheiro que normalmente a gente deixa na caixinha do Nubank ou num CDB de liquidez diária? Nesse vídeo eu quero mostrar uma nova e ótima opção, que é o ETF AUPO11, que é o ETF lançado pelo Raul Sena, o investidor sardinha, que poderia ser uma ótima opção para nós que estamos buscando um CDB de liquidez diária. Então, antes de mais nada, mostrando onde que eu deixo meu dinheiro parado, aguardando para comprar ações, eu deixo na renda fixa, que é um CDB de liquidez diária do Banco Inter. Então, hoje eu tenho feito um pouco mais de caixa, principalmente após esse rally da bolsa, e percebam que desse CDB de liquidez diária, o rendimento hoje fica a partir de 100,5% do CDI, e como eu fiz as minhas aplicações todas em dezembro e no final de novembro, hoje eu ainda estou pagando um restante de IOF e também uma quantia de imposto de renda. E para entender um pouco melhor sobre esses dois impostos, essa é a tabela do IOF. Então, se você fizer esse investimento num CDB e não esperar até 30 dias, você pode ser cobrado em cerca de 96% do seu lucro em impostos. Então, para que você não pague nada de IOF, você tem que aguardar pelo menos 30 dias. E sobre o imposto de renda, a tabela segue aquela tabela regressiva que, se você resgatar em até 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda. E normalmente o meu resgate é rápido, porque muitas vezes eu coloco o dinheiro na renda fixa, mas passa um mês e meio, eu vejo uma oportunidade, então eu acabo retirando antes dos 180 dias, normalmente pagando 22,5% em impostos em cima do lucro. E para você atingir o mínimo de 15%, você tem que esperar cerca de 720 dias, praticamente 2 anos. E adentrando agora diretamente no ETF, AUPO11, eles destacam que esse seria o jeito mais inteligente de guardar dinheiro, com menos impostos e mais rendimento para o seu bolso. E eles indicam que eles seguem o índice TEVA ITBR IPCA Liquidez, que foi desenvolvido para oferecer uma solução eficiente para a gestão, principalmente de liquidez, que é o que a gente está buscando quando a gente coloca nesses rendimentos de liquidez diária. Então, como que eles fazem para ter liquidez e pagar menos impostos? Percebam que a carteira é composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic, que oferecem uma alta liquidez e uma baixa volatilidade, ou seja, é o risco soberano, enquanto uma parcela menor é alocada em notas do Tesouro Nacional Série B, ou seja, a NTNB, que nada mais é do que o Tesouro IPCA+. Então, a ideia do fundo é que o peso da NTNB fique entre 5% e 10%, hoje encontra-se em cerca de 8,9%, com prazos mais longos, enquanto o restante da carteira ficam em letras financeiras do Tesouro, e eles fazem isso justamente para aproveitar essa brecha que se encontra na Lei sobre os Fundos de Índice de Renda Fixa, seção 2, que informam que os impostos serão de 15% no caso de fundos de índice de renda fixa, cujos ativos apresentem um prazo médio de repactuação superior a 720 dias. Então, falando sobre impostos, o imposto de renda fica fixo em 15%, ou seja, assim como eu estava pagando 22,5%, esse ETF paga 15% fixo e ETFs não pagam IOF. Ou seja, você pode adquirir o ETF e vender dentro de 30 dias que você não vai pagar IOF. E sobre alguns pontos de atenção. Primeiramente, sim, o ETF tem uma taxa de administração que hoje é de cerca de 0,19% ao ano, mas eu acredito que seja uma taxa bem tranquila e que eles vão conseguir superar o seu índice, mantendo uma boa liquidez e também uma boa rentabilidade.
Outro detalhe que eles destacam é que o AUPO possui liquidez diária, porém você só pode vender suas cotas em um dia útil e o dinheiro costuma cair na corretora no mesmo dia ou no próximo dia útil. Então, cuidado para não utilizar como reserva de emergência, porque se você precisar desse dinheiro num final de semana, não vai conseguir. E um detalhe positivo é que é possível você vender o ETF e comprar as ações no mesmo dia, porque normalmente as ações são descontadas em D+2, ou seja, após 2 dias da compra. E um último detalhe é que esse ETF pode ter uma leve volatilidade devido à marcação a mercado do Tesouro Direto, porque percebam no índice TEVA que replica justamente o ETF, mas se ele tivesse começado em meados de 2016. Então percebam que em meados de 2018 o ETF chegou a ter uma rentabilidade bem próxima do CDI, e em meados de 2025, no começo do ano, o ETF também chegou a cair bem próximo do CDI. Mas isso é uma leve volatilidade que eu acredito que no longo prazo não deva ter tanto impacto e pode ser uma ótima opção. E uma propaganda rápida antes de finalizar o vídeo, me segue no Instagram que tenho postado conteúdos de investimentos todos os dias. Mas e você, já conhecia esse ETF? Acha que pode ser uma boa opção para você? Se esse vídeo tiver te agregado, dá um like, curte, compartilha porque me ajuda muito. No mais, um ótimo dia para vocês e um abraço.